Muitos de nós aprendemos que nossos cérebros maiores evoluíram para nos permitir fazer um raciocínio, talvez abstrato, e as evidências crescentes sugerem que um dos principais impulsionadores do aumento do cérebro foi facilitar nossa habilidade cognitiva social. Hoje vamos falar do livro Social, que é um livro muito bom, é um livro muito raro, se você tiver a oportunidade de ler, embora ele não tenha uma versão em português. E hoje eu vou trazer para vocês um resumo, desse livro, porque nossas mentes e cérebro estão conectados para se conectar, que é um livro de Matthew Lieberman. A rede mentalizadora faz algo incrivelmente especial para facilitar nosso relacionamento com as outras pessoas. Isso nos permite espiar dentro das mentes daqueles que nos rodeiam, levar em conta suas experiências, seus medos, seus objetivos e intenções, e como resultado, interagir com eles de uma forma mais eficaz. Esses dois conceitos fascinantes são apenas uma amostra das muitas que são apresentadas nesse livro. Junto com esse tipo de conceito, uma palavra gentil vale tanto para o cérebro, em termos de recompensas, quanto uma certa quantia de dinheiro. A cooperação é uma das coisas que torna os seres humanos especiais. Nosso apoio a terceiros pode contribuir de forma significativa para o nosso bem-estar. Séculos atrás, um filósofo chamado Jeremy Bentham escreveu que dor e prazer nos governam em tudo que fazemos, em tudo que dizemos e em tudo que pensamos. Há pouca dúvida de que somos atraídos pelo prazer físico e trabalhamos duro para evitar dores físicas. Mas, e eles nos governam em tudo que fazemos? Isso é tudo que somos? Eu acho que eles nos governam muito menos do que normalmente assumimos. As instituições e estruturas de incentivo da sociedade operam amplamente de acordo com a afirmação de Bentham e, portanto, estão perdendo alguns dos motivadores mais profundos do comportamento humano. O que a maioria dos humanos geralmente ignoram é que os humanos estão conectados com um outro conjunto de interesses que são tão básicos quanto a dor e o prazer. Estão conectados para ser social. Somos motivados por profundas motivações para permanecer conectados com amigos e familiares. Naturalmente, estamos curiosos sobre o que está acontecendo na mente de outras pessoas. E nossas identidades são formadas pelos valores emprestados a nós dos grupos que chamamos de nossos. Essas conexões nos levam a comportamentos estranhos que violam a nossa experiência de interesse próprio racional. E só fazem sentido se nossa natureza social for tomada como ponto de partida para quem somos. Nossos cérebros evoluíram para experimentar ameaças às nossas conexões sociais da mesma maneira que a dor física. Ao ativar o mesmo circuito neural que nos faz sentir dor física, nossa experiência de dor social ajuda a garantir a sobrevivência dos nossos filhos, ajudando a mantê-los próximos de seus pais. O vínculo neural entre dor social e física também garante que permanecer socialmente conectado será uma necessidade ao longo da vida, talvez tão quanto comida e calor. Dado o fato de que nosso cérebro trata a dor social e física da mesma forma, devemos então, como sociedade, tratar a dor social de maneira diferente da nossa? Não esperamos que alguém com perna quebrada supere isso? E no entanto, quando se trata de dor de perda social, essa talvez seja uma resposta comum? O cérebro se desenvolveu para entender os outros. Nós desenvolvemos uma maneira de trabalhar e nos adaptar aos outros. Estamos conectados para desenvolver relacionamentos sociais. Embora tendamos a pensar que a nossa capacidade de raciocínio abstrato, que é responsável pelo domínio do Homo sapiens no planeta, há evidências crescentes de que nosso domínio como espécie pode ser atribuído à nossa capacidade de pensar socialmente. As melhores ideias quase sempre exigem trabalho em equipe para serem concretizadas. O raciocínio social é o que nos permite construir e manter as relações sociais, e é também a infraestrutura necessária para o sucesso das equipes. Existe um conflito entre pensamento social e não social.
Em muitas situações, quanto mais você ativa a rede cerebral por raciocínio não social, mais desativa a rede cerebral por um raciocínio social. Talvez esse antagonismo entre pensamento social e não social é realmente importante, porque quanto mais alguém se concentra em um problema, maior é a probabilidade de ele alienar as outras pessoas à sua volta que poderia ajudar a resolver esse problema. A solução eficaz de problemas não sociais pode interferir no circuito neural que promove um pensamento eficaz sobre as necessidades de um grupo. Somos socialmente maleáveis, como sempre nos adaptamos. Nas culturas orientais, é geralmente aceito que somente sendo sensíveis ao que os outros estão pensando e fazendo, podemos harmonizar com sucesso uns com os outros, para que podemos alcançar de uma forma mais junta do que como um indivíduo somente. Podemos pensar que nossas crenças e valores são as partes centrais da nossa identidade. É a parte do que nos torna, mas essas crenças e valores geralmente são contrabandeadas para nossas mentes sem que percebemos isso. O eu nada mais é do que uma superestrada para a influência social, muito mais do que uma fortaleza privada impenetrável que acreditamos ser. Redes sociais para redes sociais. Assim como existem várias redes sociais na internet, como o Facebook, Twitter, Instagram, cada uma com suas próprias forças, também existem várias redes sociais em nossos cérebros, conjunto de regiões cerebrais que trabalham juntas para promover nosso bem-estar social. Cada uma dessas redes possui suas próprias forças, e essas forças emergiram em diferentes pontos de nossa história evolutiva, passando de vertebrados a mamíferos e primatas, para nós, Homo sapiens. Além disso, esses mesmos passos evolutivos são recapitulados na mesma ordem durante a infância. Muito antes de haver primatas com neocórtex, os mamíferos se separavam de outros vertebrados e desenvolveram a capacidade de sentir dor e prazer social, sempre vinculado ao nosso bem-estar ou talvez à nossa conexão social. Os bebês, por exemplo, incorporam essa profunda necessidade de permanecer conectados, e essa conexão vai permanecer com ele durante toda a sua vida. Os primatas desenvolveram uma capacidade incomparável de entender as ações e pensamentos das pessoas ao seu redor, aumentando sua capacidade de permanecer conectado e interagir de uma forma muito estratégica. Nos anos da infância, desenvolvem-se formas de pensamento social que superam as vistas dos adultos de qualquer outra espécie. Essa capacidade permite que os seres humanos criem grupos que possam implementar quase qualquer ideia e antecipar as necessidades e desejos daqueles que nos rodeiam, mantendo nossos grupos em movimento, e isso sem nenhum tipo de problema. O senso de si é um dos dons evolutivos mais recentes que recebemos. Embora o eu possa parecer um mecanismo para nos distinguir dos outros e talvez acentuar nosso egoísmo, ele realmente funciona como uma força poderosa para uma coesão social. Durante a pré-adolescência e a adolescência, os adolescentes se concentram em si mesmos e nesse processo tornam-se altamente socializados por aqueles que os rodeiam. E essa conexão se refere ao nosso desejo de ser social. A harmonização se refere às adaptações neurais que permitem que as crenças e valores do grupo influenciem os nossos. Mas e daí? Por que nossos cérebros estão conectados para se conectar? Como podemos usar essas adaptações como princípio de aprender a melhorar o bem-estar e tornar o local de trabalho mais sensível à nossa fiação social? Os seres humanos são, na verdade, adaptados para serem altamente sociais, mas as organizações através das quais vivemos nossas vidas não são adaptadas para nós. Somos pinos quadrados sociais sendo forçados a buracos redondos, e esses buracos não são sociais. As instituições geralmente se concentram no QI e na renda e perdem os fatores sociais que, na verdade, nos impulsionam. Sem o senso de comunhão com os homens, com os outros seres do universo que têm a mesma mente, a vida vai parecer vazia. A base neural de nossas crenças pessoais se sobrepõe de uma forma significativa
a uma das regiões do cérebro que são responsáveis por permitir que as crenças de outras pessoas influenciem as nossas. O eu é mais uma superestrada para a influência social do que a fortaleza privada impenetrável que todo ser humano acredita ser. Nossa sociedade é técnica em uma série de apostas que a evolução fez repetidas vezes ao longo da história. Essas apostas vêm na forma de adaptação selecionada, porque promovem a sobrevivência e a reprodução. Essas adaptações intensificam os vínculos que sentimos com os que estão à nossa volta e aumentam a nossa capacidade de prever o que está acontecendo na mente dos outros, para que possamos coordenar e cooperar melhor com eles. A dor da perda social e as maneiras pelas quais o riso de uma audiência pode nos influenciar não são acidentes. Na medida em que podemos caracterizar a evolução como projetando o nosso cérebro moderno, é para isso que nosso cérebro tem essa necessidade de conectar, alcançar e interagir com os outros. Esses são os recursos de design, não falhas. Essas adaptações sociais são fundamentais para nos tornar as espécies mais bem-sucedidas da Terra. As implicações disso abrangem tudo, desde a intimidade de nossos relacionamentos pessoais até a complexidade da gestão organizacional e do trabalho em equipe. Mas, em vez de confiar em uma única rede social, que talvez seja cognitiva com essas funções vitais, nosso cérebro acaba hospedando muitas outras. Esse foi um resumo do livro Social, a ciência porque nossos cérebros estão conectados para se conectar. Se você gostou do assunto, deixe um like. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos que você acha que vai gostar disso. Um abraço e até a próxima.